Bem-vindos a mais um Imagenscast aí, pessoal. Eu sou o Caio Maranhão. Hoje nós não estamos aqui com o Manuel, mas nós estamos aqui com um convidado excepcional, né? Guitarrista de mão cheia, músico de mão cheia e youtuber, dono do canal The Tony Busters, o Thiago Zalinski. Como que você vai, Thiago? Tudo bem? E aí, Caio, tudo bom? Fala, pessoal do Imagenscast. Sou assíduo frequentador do canal, então me sinto em casa. Pô, e muito obrigado pelo guitarrista de mão cheia também. Fiquei feliz agora com o elogio. Pô, o cara E, pô, o cara tá sideman do Frejá agora, então o nível tá alto, galera. é. Mas vamos começar logo aqui referente ao The Tony Busters, porque o The Tony Busters é um canal que mostra muito com relação aos equipamentos que são utilizados pelos músicos e tudo mais. E eu queria saber como que começou essa ideia do canal para a galera tá descobrindo vocês aí. Cara, começou com a necessidade que a gente tinha de ter uma espécie de compilação, uma espécie de catálogo com os timbres e os equipamentos dos caras do Brasil e até de fora do Brasil que a gente curte, né? E a ideia partiu meio que de um grupo de amigos, eu, o Andy Ferreira, grande guitarrista também, grande amigo, que está nos Estados Unidos agora, e do Léo Pacheco, que é a tríade que forma aqui o The Tony Busters, né? A ideia partiu da gente de fazer um conteúdo, ao invés de a gente ficar só reclamando do conteúdo nacional que tinha, né? Porque a gente sempre quis muito conteúdo bacana, a gente sempre consumia esse tipo de coisa, era tudo gringo. A gente não via ninguém no Brasil fazendo da forma que a gente gostaria que fosse feito. Então a gente decidiu colocar a mão na massa e fomos fazendo alguns contatos daqui e dali. E aí a coisa foi acontecendo. A ideia partiu basicamente da nossa urgência, da nossa necessidade de assistir um conteúdo de qualidade, com a qualidade que a gente gostaria de assistir. Sim, sim, bacana. O canal ele começou desde quando? Olha, a gente está desde 2000 e... Caramba, você me pegou agora. Eu acho que o embrião do canal está desde 2017, mais ou menos. A gente começou a produzir coisas e ter as primeiras ideias desde então. Aí, em 2018, a coisa começou a ficar mais intensa, né? Com as primeiras gravações mais significativas. Sim, Mas a gente se conhece, eu, o Andy e o Léo, a gente é amigo de longa data e tudo, então a ideia estava pipocando aí. Bacana, bacana. Eu que acompanho o canal de vocês, sou fã de carteirinha, já peguei muita dica lá. Eu queria saber, na opinião, que teve muitas entrevistas com diversos músicos, mas qual para vocês foi a mais gratificante? De, tipo assim, mostrar equipamento, de ir no estúdio do Uhum. cara e tudo mais. Pô, Caio, essa pergunta é a pergunta mais absurda que você pode fazer para a pessoa, porque... Mas eu te entendo, porque assim, a gente vai ter que fazer aquela política de dizer que todos são maravilhosos, todos são muito legais, e tal, porque a gente precisa fazer esse mercado. Eu tenho meus favoritos, sabe? Não desmerecendo os outros. Agora, o que eu posso, assim, para falar politicamente corretamente pelos três, a gente tem uns pontos uns turning points no canal, né? A gente não pode deixar de falar da entrevista do Kiko do Roupa Nova, né? Você assistiu. Assistir. E foi muito importante para a gente pelo seguinte, muitos desses caras que a gente trouxe para o canal, isso é uma coisa que a gente pode se orgulhar bastante, eles eram um pouco deixados de lado. O grande público guitarrístico, a verdade é essa. Tudo bem que o Kiko é um grande ídolo, assim como o Torquato Mariano é um grande ídolo, mas assim, as pessoas não se atentavam muito para essa turma, porque talvez também porque os grandes veículos, as guitar players e guitar classic, como guitarras da vida, batiam na mesma tecla sempre os mesmos guitarristas, né? Então se você pegasse as 12 revistas do ano na guitar player, na guitar classic, os outros, você tinha as mesmas figuras, né? Você dificilmente tinha uma capa de uma cover guitarra com o Kiko do Roupa Nova, com o Rafael Moreira. Rafael Moreira até pintou mais tarde, com o Frejá, né? Com o Torquato Mariano, com esses caras e tal. Até, até caras assim mais bombados nessas revistas apareciam de forma esporádica. Então, pra gente, esse do Kiko foi muito importante, porque a gente trouxe à tona um cara
que é o ídolo de um monte de gente. Se você pegar desde o Kiko Loureiro até o Alex Martinho, até o, sei lá, o Ricardo Marins, até o cara, o Moisés do Crisium, e você perguntar sobre o Kiko do Roupa Nova, esses caras vão ter coisas excelentes para falar, né? Do guitarrista e tal. Podem não gostar do Roupa Nova, tudo bem, mas assim, faz parte. E o Kiko foi uma muito importante. Poderia dizer que a do Torquato Mariano também, pelos mesmos motivos, foi muito importante. O Torquato sempre foi um cara do estúdio, né? Um cara muito envolvido com gravações e que talvez ele mesmo diz isso, que depois da reportagem dele no Tony Busters, ele reacendeu um pouco essa coisa de tocar mais guitarra, de aparecer mais tocando guitarra, de aparecer mostrando setup e tudo. Entre vários outros, cara. Eu, como a gente vai entrar nesse assunto, mas eu, como fã do Angra, desde moleque, né? Consegui fazer lá com o Rafa, com o Barbosa e com o Felipe, também foi. Apesar das circunstâncias extremamente adversas, né? A gente depois pode até aprofundar um pouco nisso. Sim. Aí você já vai ter um corte aí, já bacana para contar. E todos esses foram muito gratificantes. Bom, o canal tem inúmeras entrevistas, então a gente pontua algumas que foram turning points, assim, mas todas são muito importantes. Sim. Por exemplo, agora indo mais para uma questão um pouco mais pessoal, né? De questão de ídolo e tal. Qual que Legal. foi aquele cara que, tipo, desses que você entrevistou, que mais te influenciou no seu método de tocar? Um só é um pecado falar, Não, mas pode falar vários, pode pode falar. falar vários, né? O próprio Torquato Mariano é o cara que... Caramba, o Torquato é o guitarrista que gravou grandes clássicos, tanto da música pop brasileira quanto do rock BR, né? Do B-Rock, que a gente chama. Então, discos do Lobão tem o Torquato, discos do Cazuza, que são aquelas coisas que eu comecei ouvindo música por esses caras. Então, Sim. foi muito importante ter o Torquato lá, foi muito importante ter o Kiko do Roupa Nova, é uma grande influência, né? As pessoas brincam que o Kiko é o Steve Lukather do Brasil, né? O Roupa Nova seria o Toto do Brasil e tal. Então, e o próprio Rafael Bittencourt, né? Que é um cara que se tornou um amigo querido depois dessa coisa toda. A gente sempre que pode estar se falando de coisas nerds de guitarrista, de equipamento, coisas da vida também. O Rafa é sempre um bom papo. E um cara, pô, fantástico, formidável. Acho que eu poderia apontar esses três. Tem o Vinícius Rosa também, que é um cara, que é um grande amigo também. A grande maioria dos caras que estiveram no canal ou eram amigos ou viraram amigos. A gente tem essa vantagem para contar, né? E acho que esses aí, poderia apontar esses. Só para não falar besteira, foi o Torquato que gravou o solo do Me Chama do Lobão, né? Então, não foi não, Caio. Quem gravou o solo do Me Chama foi um cara chamado Guto Barros. E Guto o Torquato Barros. gravou, por exemplo, ele gravou outras coisas do Lobão, o solo de Revanche, que é um solo muito, Sim. muito bacana, o solo de Canos Silenciosos, que é um solo totalmente Ed Van Haleano, assim, dentre outros milhões de coisas. Eu lembro do clipe de Revanche que aparece o Torquato lá, Sim, sim. cabeludinho. A melodinha de extrato com É, Floyd Rose e tal, mal sim. barato. Tanto que teve o show do Rock in Rio do Lobão, que era o Torquato também, só que daí Sim, foi a apresentação aquele, relâmpago, né? aquele show que durou 30 segundos. 30 segundos, porque acertaram a- Exato, uma lata cheia de areia na bateria. pois é. Quase acertou o Lobão também. Ia dar um B.O. E Pior que foi os caras do Sepultura. Não, sai aí, sai aí. que coisa, hein, cara. Ainda bem que isso acabou um pouco, né? Ainda bem, né, pô. Mas É. achei até um crime o Rock in Rio não chamar o Lobão de novo para fazer um revival, mas um revival no bom sentido, entendeu? Tipo, dar um merecimento. Talvez o Lobão não queira, né, Caio? Pode A ser. coisa ali é um pouco mais difícil do que a gente imagina. Assim, agora entrando um pouco mais na seara dos guitarristas de heavy metal, eu vi que você fez entrevista com o Rafael e com o Barbosa e com o Andreoli. Eu queria saber o que ocorreu. Você falou das adversidades que ocorreu na entrevista. Ah, tá. Bom, eu acho que não é muito segredo para ninguém que nem sempre os shows dão super certo, né? Nesse dia, por acaso, você pode ver que até naquele canal do Angra, naquela época onde eles mostravam as bastidores da tour do Omni, a gente foi gravar essa turnê do Omni,
Você pode ver que esse show do Rio de Janeiro foi o único que não teve registro de nada, assim, não teve bastidor, não teve nada. Pode procurar lá no canal. Esse show teve um monte de adversidades, assim, de horário. Eles tiveram uns contratempos lá, se eu não me engano, com um sistema que eles estavam começando a usar de INIA, e aquilo estava deixando a situação meio tensa. O coitado do Fábio, o Fábio Leone sofreu lá um pouco com o microfone, tacou o microfone no chão, tá? E olha que pro Fábio, o Fábio que é um fofo fazer esse tipo de coisa, porque realmente a coisa estava complicada lá. Então foi um dia muito corrido, foi um dia cheio de diversidade. A gente, se vocês repararem lá na entrevista com o pessoal do Angra, tá rolando passagem de som da banda anterior. Aliás, passagem de som não, se não me engano, já começou o show da banda de abertura. Então foi um negócio assim, a gente não pôde fazer da forma como a gente gosta, que é ir no palco, ver o cara tirando som, mas a gente conseguiu ali nos bastidores trocar uma ideia rápida com todos. A gente foi muito bem recebido pelo Renatão, pelo próprio Paulo Baron, e a gente conseguiu extrair um material bacana lá. Eles foram muito solícitos com a gente. Assim, apesar da situação, mil coisas estavam acontecendo. Eles estavam testando um sistema novo, houve um atraso lá em relação a alguma coisa, a banda de abertura já tinha começaram a tocar sem passar som também, é sempre um perigo. Então, apesar de todas essas adversidades, não tenho o que reclamar, fomos muito bem recebidos por todos lá. E fizemos, né? Foi uma coisa meio guerrilha, mas entregamos o conteúdo. Qualquer coisa precisar, próxima turnê, vai ter a turnê agora do Rebirth, né? Acredito que dê Isso, para fazer de novo esse material aí com mais qualidade. Sim, possivelmente. Eu vou pleitear isso aí, até porque parece que o meu amigo Bruno Sá vai estar lá para tocar também, então Pô, ele, que bacana. ele acaba fazendo um meio de campo bacana lá para gente. Oh, da hora, da hora. E assim, muito em função até das entrevistas que vocês fizeram com músicos, né? Eu também toco guitarra, não sou num nível profissional tão alto quanto vocês, mas muito em função das dicas que eu pego dos músicos e tudo mais, com os equipamentos, até de você também, eu montei equipamento. E agora a pergunta de R$ 1 milhão, né? Hoje em dia, dá para você ter um equipamento bacana sem você, e fazer uma gravação decente, sem furar assaltar um banco para isso? Porque antes equipamento aqui no Brasil e pedaleira e amplificador e microfone era tudo muito caro, né? Eu queria saber da sua opinião como que está hoje em dia para gravação, para quem quiser começar a se aventurar nessa questão. Olha, cara, tá bem bacana, porque, por exemplo, no começo dos anos 90, você quisesse gravar alguma coisa sem usar microfone, por exemplo, você tinha que dispor de equipamentos muito caros, né? Eu tenho aqui, por exemplo, estou olhando para ele, eu tenho um rack da Mesa Boob. Então, o hack é o V2In Hack, né? Ele é um equipamento do começo dos anos 90, foi descontinuado pela Mesa Boob, só para dar um exemplo, né? Ele tem uma saída, por exemplo, tá falando bem papo de guitarrista agora, ele tem uma saída que simula, entre muitas aspas, uma caixa, um cabinet, né? E vou te falar que é bem bacana. Às vezes eu preciso fazer uma gravação super hiper rápida para alguma coisa aqui para postar no Instagram e tal. E o que eu faço? Ele já está montado ali, eu boto uns 2, 3 pedais no chão, plugo nele e ligo direto na interface. Então, assim, e hoje você tem zilhões de equipamentos, você tem a tecnologia de impulse response, que chegou muito bem. Então, você pode, por exemplo, baixar um Reaper, né, que é um programa de gravação que é gratuito, é super intuitivo de mexer. Nele você pode manipular essa coisa do impulse response, você pode juntar uma graninha e comprar um Amplitude 5 da vida, que é fantástico, é sensacional, tem alto som, sons produzidos com muito cuidado e com muito parâmetro, baseados nos sons de verdade. Então, por exemplo, o Amplitude 5 é maravilhoso, você consegue tirar altos sons. O Amplitude 4 já era bem bacaninha, né? Então, você tem agora a Neural com os plugins dela, tem, cara, os próprios equipamentos periféricos de marcas tipo Moer, da própria Zoom, que era assim, espinafrada há uns anos atrás, mas hoje faz coisas muito legais. Era espinafrada com razão, né? Que era bem ruim aquilo. E você tem pedais que simulam pré-amplificadores, então assim,
se tratando de guitarra, você consegue gravar com uma qualidade muito bacana, gente. Sem precisar gastar um rim, né? Não precisa vender um fígado para ter um equipamento bacana. Especialmente guitarra, né? Hoje em dia, para você ter uma guitarra nos anos 90, anos 2000, uma guitarra com uma qualidade era um absurdo. E Era. hoje em dia, você tem tanto instrumentos intermediários já dão conta do recado para Sim, gravação, para tocar ao vivo, e a questão melhorou muito, né? muito. De estabilidade, de afinação. Tem muito essa lenda dos instrumentos antigos, os vintage, serem os tops de linha, mas na verdade os novos também dão conta e por muitas vezes são até melhores em termos de afinação e estabilidade, que é o que importa na hora de uma gravação. Exatamente, cara. E é legal você falar disso pelo seguinte: a tecnologia evolui não é à toa, né? Então, se você pode pegar, você que é guitarrista, você sabe do que eu vou falar, né? Você pode pegar uma Gibson SG dos anos 70 e você ter sérios problemas com a afinação, né? Você tem aquela corda sol que não afina nunca, né? Parece que você está no eterno disco de grunge, que você toca aquela corda sol. Não, adoro grunge, gente, só assim, é um exemplo porque muitas guitarras do grunge não estão exatamente afinadas e não tem problema nenhum nisso, tá? Agora, se você compra, por exemplo, uma Gibson R9, que é uma Gibson feita sobre cuidados absurdos, que é uma guitarra nova, uma guitarra recente, você tem muito mais segurança do que uma guitarra antiga, vai. Tudo bem que existe a coisa do... Você compra o que a infância sonhou, né? Parafraseando o próprio Roupa Nova. Então você tem que comprar mesmo guitarra velha, se você gosta. Se você gosta da Majesty, do John Petrucci, compra também, que é legal, guitarra super moderna. Aquelas guitarras lá do Tozinha Base, tipo coisa, Strandberg. Você tem que comprar mesmo, você tem que se sentir confortável com o instrumento. Agora, o que você falou uma coisa muito importante também. O instrumento precisa estar afinado e ter um som bacana. Então, assim, estar afinado e ter um som bacana, você pode ter numa SX e você pode ter numa Surf, né? Agora, depende muito do que você quer fazer e do nível que você quer atingir com o seu set, com o seu equipamento. É claro que aquela máxima de Tajima da pau em Fender é uma bobagem absurda, né? É coisa que se fala aí, né? Isso é uma das maiores besteiras da história da humanidade, mas uma bela Tajima, você pode tirar um sonsaço, né? Enquanto, se você tiver uma Fender toda cacarecada, talvez a Tajima esteja um pouco melhor, né? Que nem o pessoal fala, Tajima com Malagoli da Paul Fender. Não dá, né? Mas, assim, se você tiver uma Tajima com Malagoli e você estiver feliz, ela estiver te proporcionando o som que você quer, vai em frente. Sim. Outro ponto a salientar, né? Para quem começou a tocar guitarra nos anos 90, os inglórios anos 90, anos 80, né? Eram os instrumentos nacionais que não afinavam Nossa, muito. não. E hoje em dia você tem uma qualidade absurda da luthieria brasileira. Você tem, por exemplo, você tem nomes renomados que fazem instrumentos para cada tipo de shape, por exemplo. Você tem, para extrato, você tem caras como o Zaganin, para tele também o Zaganin, ele se especializou nisso. Para Les Paul, você tem o Ivan Freitas da Music Maker, para guitarras mais estilo mais modernas, de extrato também. Para art tops você tem o Cassias, que é, para mim, um dos melhores luthiers do mundo, não O só... Cassias é extraterrestre, né? Impressionante. Sim, sim. E como você compara a evolução desde lá do início, que foi a machadada pelo Seiji Tajima e pela Giannini Sim. e Tonante e outras marcas até hoje em dia? Olha, é bonito ver a evolução, porque se eu for lembrar da primeira guitarra bacana, né, que eu tive, entre aspas, eu era uma Jennifer, se eu não me engano, que era uma guitarra que, assim, os credos, né, uma guitarra terrível. Depois eu tive uma Kashima, que já era uma guitarra meio que imitava uma Jackson, tal, estava bem naquela fase de gostar desse tipo de coisa. E paralelo a isso eu tive uma Golden Strato também, porque eu sempre fui muito fã do Yngwie Malmsteen, desses caras que
né? Já trazendo um pouquinho para o lado do metal, né? Eu sempre fui muito fã do Malmsteen, do Jason Becker, do próprio Ed Van Halen, e queria ter esses instrumentos parecidos. Então, mas eram guitarras que me deixavam muito na mão em várias ocasiões. As guitarras não afinavam direito, as guitarras não entonavam direito. Você tocava uma nota aqui no começo do braço, você ia tocar ela numa região mais avançada, era outra coisa, parecia um citar, né? Era bem complicado. E aos poucos as coisas foram evoluindo, cara. Com a entrada do Seise, do mestre Seise, com o Márcio Zaganin, com o Ivan, com o Pedro Wood, que é o cara que faz as minhas guitarras aqui no Rio de Janeiro, da Wood. E muitos outros caras, né? O Edmar Luigi, o Brancati. Tem muita gente no Brasil que. O Cassias, que é assim, absurdo, faz obras de arte, forma de guitarra. E é bonito de ver essa evolução, porque a coisa era bem complicada. Bem complicada mesmo. Eu lembro que minha primeira guitarra com o Floyd Rose foi uma Jackson, e essa guitarra já tinha passado pela mão de todo o Rio de Janeiro antes de chegar aqui para mim. E, assim, ela estava de qualquer jeito, né? Você dava uma alavancada e torcia para que a afinação voltasse, assim, pelo menos de uma forma suave, né? Claro que ela não voltava, mas é bonito de ver a evolução. Hoje você consegue comprar um bom instrumento. Os instrumentos de entrada das marcas são muito melhores do que os instrumentos top que a gente tinha no começo dos anos 90. Isso é uma coisa que não se pode negar. Sim. Outro ponto em questão é a realização dessa popularização dos instrumentos via o mercado chinês, né? Logicamente que tem muita coisa ruim lá, mas Muito. você acha que por conta dessa evolução do mercado chinês, da expansão que eles tiveram, você acha que isso ajudou muito a popularizar o instrumento aqui no Brasil? Acho, porque 90% dessas fábricas mandam fazer na China e na Indonésia, né? As guitarras da Corte, que é uma marca bacana, não é nacional, mas é uma marca bacana, são feitas na Indonésia há muito tempo. Tem Ibanez, para quem gosta de Ibanez, tem umas Ibanez excelentes feitas na Indonésia. Você tem guitarras dessas marcas feitas por lá, pela China e pela Indonésia. Então Sim. isso facilitou muita coisa assim. Ah, sim, com certeza. Agora, indo um pouquinho mais para a seara do metal nacional, né? Uhum. Falar mais especificamente dos timbres de guitarristas nacionais e depois a gente vai entrar na seara do Angra, né? Eu queria que Legal. você falasse da questão do timbre dos guitarristas, por exemplo, o Eduardo Danui, o Solari. O Ardanui, na verdade, é o único cara que eu conheço que conseguia tirar um som decente de uma G1, mas isso aí não, eu acho que era a mão dele. Ele usava mesmo, né? Ele usava mesmo. Não é mentira, não. Então, daí eu queria Olha, saber. cara, tá tudo bem, assim, você falou de dois caras que eu gosto muito, particularmente, o Edu e o Frank Solari. O Edu, ele sempre foi um cara, no começo do Dr. C, sobretudo, ele sempre foi um cara mesa boogie oriented. Ele usava o pré-power da mesa boogie, e era um cara que tirava altos sons. O som dele foi tomando outras cores, outras formas ao longo da carreira. Ele foi indo para umas coisas mais Marshall. Mas nos três primeiros discos do Dr. Sin é bem som de mesa book mesmo, assim. Apesar de que no Brutal ele usou alguma coisa de Marshall também, mas tá tão misturado ali que acaba passando batido. Você vê, por exemplo, dando um exemplo de fora, o Imagine Words do Dream Theater. O John Petrucci é um cara conhecido por ser um embaixador da mesa book há muito, muito, muito tempo, né? Mas tem uma música naquele disco que foi gravada com o Marshall, que é a faixa Metrópolis. Então a coisa tá tão uniformizada dos sons desse disco que a gente acaba nem a gente Percebendo no só sabe final. disso por leituras e por reportagens e tal. Eu só sei disso que eu li numa Guitar Player muito antiga dizendo que só nessa música ele usou, mas eu também não iria perceber se ele não falasse. Então tem essa coisa. O Edu é um cara que sempre foi entusiasta dos sons bacanas, dos equipamentos, né? E é um cara que eu curto muito. Ele hoje usa até umas coisas da própria Zoom, numa tecnologia bem avançada, outras coisas da Moog também. E foi um cara que tirou muito som de periféricos que eram de procedência extremamente duvidosa. E ele tirava som mesmo. Eu lembro de assistir um workshop do Edu, workshop não, minto, um show do Dr. Sim, em que ele levou
esse G1, modelo que é até a assinatura dele branquinho e tal. Sim. Ele trouxe isso, um pedal de wah e um outro pedal para fazer o Whammy. Cara, eu não acreditei quando eu vi. Eu primeiro assisti o show, depois eu fui ver o set lá. Eu não acreditei. O que está acontecendo? Né? Como pode esse cara tirar esse som desse negócio aí? Então, o Edu é um desses caras que quebra paradigmas de que você só consegue tirar som bacana com equipamentos muito caros, né? O Edu prova o contrário aí. E o Solari, bom, a gente fez uma reportagem com o Solari no The Tony Busters, foi o primeiro Qual é o Set, inclusive, foi com o Frank Solari. Ele inaugurou o segmento do canal. E ele sempre foi um cara que tirou muito som também. Eu lembro que nessa reportagem ele usou um pedal da Nig, um Shred Pro, um pedal de overdrive, um delay lá do TC e um wah, mais nada. E tô tirando vários sons, parece que ele tinha vários pedais de drive, na verdade era um só, né? Então, muito da expertise desses caras em tirar grandes sons vem de eles terem vindo de uma época que não tinha tanto recurso, eles tinham que tirar muito som de coisas mais básicas, né? Então, isso é um ponto importante. Sim, com certeza, com certeza. Agora entrando um pouquinho na questão da seara do Angra, né? Eu queria, primeiramente, perguntar para você, antes de perguntar de equipamento, quais discos que você, da banda, que você acha que tem um puta som de guitarra e quais discos que você não curte tanto o som e o porquê disso? Tá, eu vou falar primeiro do disco que eu não curto o som, que aí acho que o processo evolutivo aí vai ficar mais fácil de entender. Eu não gosto do som de nenhum dos 3 primeiros discos do ano, tá? Já queria jogar isso na mesa aí. Por quê? Eu então gosto muito do som do Rebirth também não, mas os 3 primeiros, em particular, se você faz não é que os sons são ruins, veja bem. Se você faz um comparativo, por exemplo, com o som do Fireworks, que é o som que mais me irrita, na verdade, dos 3, com o som do The Time of the Oath, do Halloween, que é mais ou menos na mesma época, né? É mais ou menos na mesma época, né? Né? Sim. Cara, não faz sentido. Não faz sentido aquilo. É um som absurdo contra um som que depõe contra os 2 guitarristas fantásticos que são o Kiko Loureiro e o Rafael Bittencourt. Para mim, a maior dupla de guitarra do metal melódico. Do metal, em geral, é uma das maiores duplas de guitarra que eu já vi na minha frente tocar, é uma das mais inventivas e mais criativas. Então, é complicado quando você tem um disco muito bacana e o som não é legal. Eu sei que existem muitas reclamações em relação ao som do Fireworks. O próprio Rafael já me falou uma vez que por ele regravava esse disco inteiro, ou faria alguma coisa nos moldes que ele fez agora com a Aqua. Eu acho que a mentalidade, talvez, eu vou jogar um pouco dessa culpa para os produtores. Talvez os produtores não tiveram tanto cuidado com a timbragem dos discos quanto deveriam. Porque, por exemplo, você pega o disco do Gamma Ray, que foi gravado no mesmo estúdio que foi gravado o Angels Cry, o som de guitarra é muito mais legal, sabe? O Angels Cry até tem um som bacana, o Holy Land e o Fireworks, que a coisa é bem esquisita, assim, na minha humilde opinião. Então, eu confesso que eu não gosto muito do som desses 3, tá? Eu acho que, não sei se a captação foi esquisita, se a escolha de equipamentos eu sei que não foi, porque são escolhas clássicas para esse tipo de estilo. Marshall JC800, com tudo Screamer na frente. Amplificadores tipo Bruneri, que é um amplificador de boutique, Angle, Fireball. São amplos clássicos para você gravar esse tipo de estilo. Mas o resultado final não me agrada. No Rebirth a coisa começou a dar um salto de qualidade assim bacana, né? E eles começaram a incorporar outras tecnologias e tudo. E já o meu som de guitarra favorito do Angra, por incrível que pareça, é o do Aurora Consurgence. E eu vou te dizer por quê. Esse disco tem 2 pecinhas muito importantes que eu acho que, se tivessem na vida do Angra antes, os sons de guitarra estariam muito melhores. Uma peça chama-se Thiago Bianchi, que é um cara que é de um nível absurdo de bom gosto para tirar som e para produzir coisas. E uma outra peça muito importante chamada Júnior Rossetti, que trabalhou com o Angra nesse disco. O Júnior Rossetti, para quem não conhece, aliás, um grande amigo, um irmão que eu tenho, que é o Júnior. Ele é o maior modificador de pedais, para mim, do mundo, sabe?
Tem, lógico que tem aí o Keeley, tem o Bob Bradshaw, mas o que o Júnior faz, o trabalho que o Júnior faz é absurdo. É um cara que cria as modificações, cria os próprios pedais, então ele pode transformar aquele seu Metal Zone da Voz em um Mesa Boogie. O Júnior faz isso mesmo. E o Júnior trabalhava no Via Music com o Thiago Bianchi, na época da gravação desse disco. Então, muitas das coisas de timbres clean, de distorções mais... texturas de distorção diferentes que tem nesse disco, se você reparar, o drive que é usado em Eagle Painted Grey não é o mesmo drive de Curse of Nature, que não é o mesmo drive de Passing By, que não é... Então, assim, existem minúcias ali que uma visão de fora é muito mais legal para trazer. Então, se eu fosse classificar, eu não gosto do som do Fireworks. Fireworks e o Holy Land. O Holy Land, então, eu tenho uma implicância grande com a mixagem desse disco. As guitarras, eu acho que teriam que ter ficado num plano um pouco mais à frente. Né, mas, assim... E o que me chateia é porque, à época, as gravações eram muito mais legais. Né? E eram gravados nos mesmos estúdios, com os mesmos caras, com os mesmos equipamentos. Então, não entendo por que o Time of the Wolf tem tanto som e o Fireworks talvez não tenha tanto. E se você for perguntar qual é o meu disco favorito do Angra, muito possivelmente eu vá citar o Fireworks. Né? É o que tem as composições que eu mais gosto. É o disco mais... acho que é um dos discos que eu mais ouço de cabo a rabo do Angra. Né? O meu favorito nem é ele. Ele estaria ali em segundo lugar, de repente. Mas é um disco fantástico. Um disco que tem composições assim que tem Paradise, Mystery Machine, próprio Wings of Metal Reality. Icarus, cara. Wings of Reality, que é maravilhosa. Então, tem Petrified Eyes, né? Que é uma música que tinha tudo para ter zilhões de timbres muito legais ali, e não tem, sabe? Aquele começo do blues, com aquele som de nariz, pelo amor de Deus, velho. Eu falo enquanto fã mesmo, tá? Eu sou fã do Angra, gosto muito do Angra, acompanho tudo, conheço tudo. Petrified Eyes é uma música maravilhosa com sons, na minha opinião, que poderiam ser melhores, né? Sim. Não fazem jus à genialidade do Kiko, Rafael. Sim, sim. Uma pergunta que o Manuel fez, né? Porque, assim, o Aqua ele foi gravado todo forma digital, né? Enquanto o Fireworks ele foi gravado todo analógico. Sim. E daí ele queria saber qual que é a diferença para você das gravações analógicas para as digitais e por que é tão difícil de você restaurar e modificar as gravações analógicas, que nem, por exemplo, fazer um reamp ou alguma coisa assim. Tá. Falando nisso, eu só queria registrar aqui que eu morro de rir toda vez que você desce o cacete no Daga e no Brandon Duffy. Eu acho morro de rir, de verdade. Eu nem acho que a culpa é só dele, não, mas assim, eu acho engraçado pra caramba quando você fala. Eu acho que é uma culpa coletiva aí no som desse disco. Tem um monte de gente envolvida aí. E até porque eu acho o Brandon um produtor foda, assim, o som que ele tira dos discos do Almar é incrível. Talvez não tenha sido tão feliz ali no Aqua. Mas, respondendo a pergunta, eu sempre gosto de exemplificar o seguinte: se você quiser entender sobre o que é uma gravação, a grande diferença da gravação digital para analógica, pega um disco do Jeff Beck, pode pegar o Blow by Blow, que é o que eu acho mais sensacional de todos, do Jeff. E você pode pegar o mesmo disco do Jeff Beck, um outro disco do metade dos anos 2000. A diferença é muito gritante. O som analógico realmente tem um calor diferente, tem nuances diferentes, ele tem harmônicos diferentes, e ele é mais quente, só para não deixar a explicação muito técnica. Agora, hoje, com essa quantidade de plugins e tecnologia que se tem, você consegue facilmente simular todo aquele aparato. A verdade é essa. Né? O purismo ele não pode tomar o lugar da praticidade nem da evolução tecnológica. Então, existe uma gama de coisas que você pode utilizar para tirar sons super quentes, assim, com cara de analógico mesmo. Então, acho que a grande diferença seria isso. O analógico é mais quente mesmo, e o digital ele tem um pouco mais é mais polido, sabe? É mais amigável, né? E falando especificamente do Aqua e do lance do reamp e tal, pelo
método de gravação do Brandon, que a gente pode acompanhar naqueles reports lá do canal do Almar, inclusive, ele tem um método bem tradicional de se gravar guitarra, né? Que é amplificador, guitarra e microfone. E vamos embora. Isso super deu certo para os discos do Almar e para outras coisas que ele produziu. E coisas de outras bandas que eu acompanho que ele fez. Talvez, e aí é talvez, tá? É uma exposição da minha parte, antes que chova comentários ofensivos e tal. Talvez isso não funcione tanto assim para o Angra. Talvez a escolha de amplificadores, eu não sei, de repente o Angra estava querendo já apontar para uma sonoridade mais moderna. Estava, na verdade, né? Você vê pelas composições e tudo. A coisa chegou num ápice disso no Homem, né? Pode falar um pouco. Mas eu acho que talvez a escolha de equipamento não tenha sido muito feliz, talvez por isso o som não tenha ficado a contento. Agora, o que me provoca uma certa estranheza é que a banda aprovou essa mixagem, né, na época. Então, talvez naquela época eles achassem que era aquele som, tinha que ser daquele jeito. E tem muito disso, às vezes, você que é guitarrista, você sabe, às vezes a gente está tocando no mesmo amplificador, com a mesma guitarra, usando o mesmo pedal, a gente está achando maravilhoso. 5 minutos depois a gente está achando aquilo uma bosta. A gente fica 2 dias sem tocar naquilo, 2 dias depois a gente está achando aquilo o melhor set do mundo. Então eu acho que tem muito disso. Eu acredito que tenha acontecido alguns reamps ali, sim. A sonoridade das guitarras tá mais tá melhor de entender, tá mais definida. Isso logicamente pode ser feito também com a pós-equalização, com alguns plugins, algumas coisas nesse sentido. Não sei se posso até depois perguntar para o Rafael, para o Felipe, se eles passaram essas guitarras por outro amp ou por plugins, algumas coisas assim. Agora, a diferença é brutal, né? Sim. Brutal. Pelo, É um outro disco, né? pelo que eu vi nos reports do Adair, né, eles rampearam com um 5150 da nova geração. Ah, legal. Que é um amplificador que o Brandon usava bastante lá na época, né? Então, tem muito disso também. Não, mas não O era, som tá bem mais não era legal. aquele do Pivey, não, são os novos. Ah, da Fender já. Sim. Esses são da Fender, são da Fender. É da EV8, né? Que a Fender comprou. É bem legal. Esse amp é bem legal mesmo. Então, assim, só para concluir essa parte do Aqua, e aí já vai um pouquinho de mau humor do fã do Angra. O fã do Angra é tudo mal-humorado, chato, insuportável, né, cara? A gente sabe como é que é. Vocês sabem muito bem como é que funciona. É, eu gostei, eu sei que vocês gostaram também dessa nova versão do Aqua. Tem coisa ali que não pintou na gravação anterior e apareceu agora. Eu acho que, de repente, as escolhas anteriores não foram muito assertivas. Sim. Agora foram. O disco é muito legal, legal mesmo. A forma como a voz do Edu ficou um pouco mais dentro da mixagem deixou a coisa muito mais legal. Ficou realmente uma mixagem bem de disco de heavy metal melódico. E eu gosto bastante. E para pincelada final da resposta da pergunta do Manu, é, essa é a diferença para assim, for dummies, né? O som analógico ele é mais quente mesmo, e o som digital é um pouco mais comportado, mais polido. Mas hoje a gente pode simular o som do analógico usando o digital sem problema nenhum. Vide aí os campers e fractais e tudo da vida aí, né? É bem Sim. tranquilo hoje. Até mesmo pedaleiras mais humildonas conseguem fazer isso. As Muir, Rotone. Otone, sim. Cara, tem uma Muir aqui, a Muir GE250, que eu faço às vezes um AB com o meu camper aqui, com outros amps que eu tenho. Cara, você só vai saber se você ver. Você tá gravando. Não dá para saber, não. Ó, aqui você quer ver um dado interessante? Eu tô com a camisa aqui do Symphony X, né? Sim. A última passagem do Symphony X aqui no Rio de Janeiro, eu tava lá. Fui assistir um pedacinho do soundcheck e fiquei pro show. A gente não gravou nada com eles porque a gente também não tinha combinado e é complicado falar com o Symphony X, você nem imagina como é Sim. complicado o negócio ali. Você deve imaginar, assim. O Michael Romeo, que eu amo, assim, guitarrista fantástico, super inventivo,
No palco, eu estava usando 3 cabeçotes da Engel, com caixas da Engel, e atrás tinha um camper. Aí eu vi aquilo e falei, peraí, cara, por quê? Não estou entendendo. Depois eu entendi. O que acontece? Para você mandar um som o mais pronto possível para o PA, o camper é uma ferramenta imbatível. Não tem como. Agora, no palco, que é o guitarrista de rock em geral, né? Tem só de metal. Ele gosta de ter o alto-falante, a pressão do vento, principalmente se você toca com distorção, você toca drive pesado e tal. É legal a sensação do ar acontecendo, a interação do instrumento, o feedback e tal. Então, o que o Romeo faz? Ele põe 3 cabeçotes, usa o power desses 3 cabeçotes para ventar som ali para a cara dele, e do Kemper ele manda na linha. O Acept fez isso aqui também no Rio de Janeiro. Só que o Acept só tinha caixas, né? Nem tinha cabeçote, não. Era Kemper para tudo que é lado. O Pain of Salvation, todas as vezes que veio aqui, tocou de pod X3, né? Nenhum amplificador real no palco. Muito som, bom som. Então, tem essas particularidades da modernidade. Sim, sim. Para quem é leigo, né, por que as bandas estão utilizando tanto o Kemper, o Quad Cortex, o Fractal, ao invés dos amplificadores tradicionais no palco? Olha, Caio, praticidade, né? Praticidade e menos grana de bagagem. A verdade é essa. Você poder ter dentro de um sistema todos os amps que você gosta, com uma fidelidade que é incrível, não precisar levar aquela trambolhada toda. E você, por exemplo, poder, como o Angra fez, né? O Angra levou Kemper na turnê toda do homem e pedia, no rider de equipamentos, pedia caixas. Né? Tem que ter 2 caixas 4 de 12. Então é muito prático. Você põe aquele negócio ali, toca, manda um som para a linha e você não se preocupa com nada. Um exemplo que eu vou te dar, eu vou, no final do ano, ou em janeiro, não sei como é que ficou isso, depois eu te confirmo, eu vou fazer uma tour com o Jeff Tate, né, Bacana. né, grande Jeff Tate, Chris Wright e tal. Vamos ver o Bruno Sá e mais uma galera, Felipe Andreoli, Edu Cominato, uma banda bem bacana. E eu no meio ali. Tudo bem. E a primeira tratativa foi a seguinte: não teremos amp de verdade no palco. Você tem um sistema que você leve, você confie, para poder usar fone, para poder usar. Sim. Você tem ideia, a bateria que o batera lá da tour europeia está usando é uma bateria eletrônica da Roland, que tem sons de bateria de verdade. Né? Os caras registram sons de verdade, colocam ali nas peças e você toca. Então, esse tipo de praticidade, ele tá vencendo essa batalha hoje. Você me pergunta, eu prefiro levar um Kemper ou um Marshall JCM 800, meus pedais? Eu prefiro a opção 2. Mas eu sei que eu posso ter no Kemper tudo isso com uma qualidade, eu não vou precisar ficar me preocupando, né? Então, e é muito mais barato. Então, as bandas optam principalmente pelo preço. Você consegue baratear bastante esse tipo de coisa e o som é muito legal. A verdade é que o som é muito legal. Sim, sim. Bacana aí as explicações. Agora a gente vai entrar na seara que os fãs de Angra gostam, que é os equipamentos, as guitarras e tudo mais. Você já Quer deu saber se vai ter reunião do Rebuff com o Edu? Não, não, acho que isso não, isso aí vai ficar para a entrevista que a gente gravou com o Paulo Barão aí. Legal, 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 Mas legal. assim, eu queria saber, você que é um estudioso, cara, tem um conhecimento absurdo aí, como que foi, por exemplo, você falou o estilo de som, se a banda utiliza mais Marshall, mais mesa Boogie, como que faria para um guitarrista de quarto como eu ter esses sons do Angra, por exemplo, um básico assim? Tá. O som do Angra, durante, pelo menos até o Rebirth, até grande parte das faixas do Rebirth, ele é um som totalmente britânico, um som de Marshall, né? São sons Marshall oriented. Então, se, por exemplo, você tiver uma pedaleira, ou um mower, um Boss, procure sempre os amps que vão te remeter aos sons de Marshall, né?
Marshall JCM 800 de preferência, e o Marshall Plexi, que a gente chama, que é o Marshall Super Lead, que é o Marshall mais vintage, né? E você vai conseguir facilmente tirar aqueles sons dos primeiros discos com uma guitarra, por exemplo, com uma saída bacana, uma saída forte, pois os dois sempre usaram guitarras com saída alta, e um pedalzinho para dar uma empurrada na distorção desse amplificador. Se a gente estiver falando de um multi-efeito, uma pedaleira, você pode escolher um amp Marshall, um pedal, um Tube Screamer ou um Super Overdrive, tá? Um pedal que não comprometa tanto a distorção, que só empurre. E basicamente isso, porque o som do Angra nesses primeiros discos era bem straight, bem direto, né? E você consegue facilmente tirar aqueles sons, por exemplo, de uma referência bem legal, aquele riff do começo de Streets of Tomorrow. Sim. Você pode colocar aquilo ali e tentar chegar com o seu multi-efeito perto daquele som ali. Ou o riff de Metal Icarus também, você pode, é um exercício muito bacana, você põe a música e vai tentando chegar perto do seu ouvido. Por exemplo, o Angra sempre usou as guitarras com bastante médio e agudos, as guitarras não tinham muito grave nessa época. Então você tem que caprichar no médio e agudo, sua guitarra tem que ter humbucker, tá? Que é importante também. Captador com saída alta, tudo isso influencia. Então, de prima, assim, se você quiser tirar um som parecido com aquilo, Marshall e um pedal de overdrive leve empurrando a distorção do Marshall. Se você tiver um amplificadorzinho aí, liga a distorção do seu amplificador e liga um pedalzinho de overdrive só para arredondar nas notas mais acentuadas e para facilitar aquela quantidade de notas que se toca ali também, né? Porque se você não tiver um ganho bacana, vai meio da escala, tua mão ficar para trás ali. Sim, com certeza. E agora com relação às guitarras, né? Que uma vez eu até falei com o Kiko que a guitarra preferida minha aqui do arsenal dele era a Tajima Rosa. Ele falou, quê? Tá, bom, começou com a Tajima Rosa, na real. Se você pega os primórdios do Angra, até aquela videoaula do Kiko, famigerada videoaula do Kiko, que eu acho maravilhosa, inclusive. Aquela videoaula para iniciante é uma tortura, porque você não consegue entender absolutamente nada que está acontecendo ali. Se você já tem um nível um pouquinho mais avançado, ela é maravilhosa, porque ela elucida algumas coisas de escalas um pouco mais cabeludas, menor harmônica. Eu entendi muito mais da menor harmônica depois de assistir essa videoaula, e uma do Joey Morgado também, que é um grande guitarrista do Brasil e um professor fantástico. E todos esses caras, o Kiko e o próprio Rafael, começaram usando Tajima, que é uma marca que abraçou muito essa galera no começo dos anos 90. O Eduardo Danui também começou com Tajima, e era sempre uma Tajima estilo Jackson, assim, né? Sim. Aquela mão lá Jackson, com humbucker e dois singles a la humbucker, assim, e essas foram as primeiras guitarras que foram pintando. Você via que o Rafael tinha uma Tajima um pouco mais standard, assim, mais Jackson. A do Kiko era aquele desenho que era baseado na Rand, que era um luthier que fazia as guitarras do Vander Tafel, que é outro herói também da guitarra, grande professor Vander, muita saudade dele. E era uma guitarra baseada com corte baseado, né, nessa guitarra do Tafel e tal, com alguns toques do próprio Tajima. E é uma guitarra que depois originou o modelo assinatura dele, para frente, tudo. Então, nesse começo, no Angels Cry era isso, basicamente. Já pulando a gente já pula pro Holy Land, então? Pode pular. Tá. No Holy Land, você já tem umas coisas um pouco diferentes. O Angra assina com a Washburn, que é uma marca que ficou muito conhecida aqui no Brasil, principalmente por causa do Nuno Bettencourt, do Extreme, que O está Stanley fantástico também, também, não precisa, né? Exatamente. E o Angra passa a usar as guitarras do Washburn, o Kiko usando uma N, que é até o modelo do próprio Nuno, e o Rafael usando uma das guitarras mais legais da Washburn, que é a Washburn Mercury, que é um modelo MG. MG depende das numerações, depende do tipo de guitarra. É uma guitarra muito bacana, muito versátil, que eu já tive, me arrependo de ter vendido. E é uma guitarra muito boa, que tem o maior som. Então, você vê o Angra muito com essas guitarras na época do Holy Land, e o Rafa também trazendo a Les Paul, né? Os primeiros momentos de Les Paul, de Gibson Les Paul do Rafael, nessas tours e algumas fotos também e tal.
E o que eu acho legal, porque aí você começa a ter dois prismas diferentes. Você tem um cara com uma sonoridade mais de Jackson, mais de superstrato, e o Rafael de Les Paul, o que fecha bem o espectro sonoro ali dessa época. Isso se estendeu pro Fireworks. O Rafa começou a usar algumas coisas da ESP também, o próprio Kiko também começou a usar, e inclusive o Kiko sustentou um patrocínio da ESP e um patrocínio da Tajima ao mesmo tempo, o que é uma coisa assim, pô, para poucos, né? Kikão sabe tudo, cara, impressionante. Sim, é que, E pelo que eu sei, é uh-huh. que esse patrocínio da SP só valia para o Japão, então as guitarras não poderiam ser vendidas fora do Japão. Exato, exato. Na verdade, era um modelo corrente lá da ESP, que eles fizeram algumas adaptações e botaram o camaleãozinho aqui e tal. E aí virou um modelo assim, bem bonito, inclusive, essa guitarra. Quem tem, tem bastante sorte. Tem os vídeos do Angra no Japão. Tanto que é exatamente isso. A gente só vê o que com essa guitarra no Japão mesmo, né? Nas Young Guitars e no show do Japão. Aí avançando um pouco pro Rebirth, sobre guitarra, né? Mantém mais ou menos a mesma lógica do Fireworks, que é o Rafa de Les Paul, e aí eu acho que fundamentou essa coisa dele ser o Les Paul Guy da banda. E o Kiko com a sua K1 já, que é uma guitarra super legal, eu tive o modelo da K1 também, e uma guitarra bem high-tech, com aquela coisa dos trastes, mais trastes do que deveria, e é legal, aquilo é bacana, ele afinava direito, a que eu tive pelo menos era bem legal, ela afinava bem aquelas últimas casas ali. O Angra foi meio que fundamentando que teria um cara mais super strat e um cara mais Les Paul, né? Isso tá até agora, na real, porque o Barbosa usa Ibanez e tal, e o Rafa continua com Les Paul, aí dá uns passeios de vez em quando pela Pivey, na época do Temple of Shadows, pintou o lance com a Pivey, e ele passou a usar dois modelos Wolfgang, um modelo era hardtail, Sim. verde, bem bonito, e um modelo com Floyd Rose. Então ele teve esse momento. Só que a Pivey está mais para uma Les Paul do que para uma Super Strat. Então ele manteve mais ou menos o mesmo espectro sonoro. E hoje o Rafael tem experimentado outros modelos, o que eu tenho achado bem legal. Eu tenho usado Music Maker, aí ele aparece com as Yamahas Heavy Star, e volta para Yamaha Les Paul, e volta para É, Gibson Les na Paul. Então é verdade, legal. ele parou de usar a Yamaha porque o patrocínio acabou, né? Sim, 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 sim. E era bem legal essa Heavy Star da Yamaha. Ele podia ter usado um pouco mais, era bem legal essa guitarra. Então, assim, o Angra nunca foi. Era uma fórmula bem determinada, né? Era um cara com a guitarra um pouco mais high-tech e o Rafa tomou para si essa coisa da guitarra mais humbucker por si só e tal. O que eu acho bem legal, eu acho uma divisão bem importante. Até por ele ser o cara mais de base, né? Então precisa de uma guitarra com um pouco mais de corpo, mais de presença de médios Sim, para sim. E os solos dele são solos com notas mais longas, né? sim, Ele é o cara que é responsável pelos solos mais, não vou dizer melodia. melódicos, né? Solos mais melodiosos, porque tem muito solo do Rafael com nota pra caramba também. Então, eu acho que às vezes as pessoas esquecem um pouco o Rafael fritador, sim. O Rafa sabe tirar onda sempre que vai fazer essas coisas com mais notas, ele faz muito bem também. Sim, sim. E assim, tem muita gente também que Fajangra é um pessoal aí que é muito fervoroso, né? E Fervoroso é um termo muito legal, você é muito educado e fofo, Caio. Parabéns. obrigado, obrigado. Um pessoal muito fervoroso e muita gente passou a contestar depois da remixagem do Adair do som atual do Angra, do Omni e do Secret Garden. Uhum. E para mim é um som ok, mas é um som às vezes que falta um pouco de punch, um pouco mais de presença, sabe? Eu queria saber, na sua opinião, desses últimos trabalhos da banda, a sonoridade e tudo mais. Tá. Eu já de cara vou. Você falou dos fãs aí, vou arrumar mais um problema aqui. O Omni é o meu disco favorito do Angra. Queria já dizer isso também. Pronto. Arrumei um problema para minha vida aqui. Não, Mas não, tranquilo. vou tentar explicar por quê. Olha, o Angra, depois
eu diria que depois do Aurora Consurgence, o Angra começou a se atentar um pouco mais para a coisa da sonoridade, não que não se atentava antes. Começou a se atentar um pouco mais, começou a ficar mais ligado nisso. E eu acho que isso se deve muito ao Felipe. O Felipe, você nota que o Felipe é a bandeira da sonoridade dentro da banda, né? Do timbre, e de talvez empurrar um pouco mais os caras para isso. Eu lembro de umas entrevistas do Kiko, que o Kiko nunca foi um cara muito guitar geek, muito desse tipo de coisa, não. Tem uma entrevista do Kiko que chega a ser até curioso. O cara pergunta, Kiko, mas e o seu setup de show do Angra? Eu fico com aquela, né? Cara, a guitarra tá gira e o amp que tiver lá. Essa é a resposta que ele dá. Aí o cara fala assim, pô, mas e na hora do solo? Na hora do solo, o técnico de som aumenta o volume, tem que conhecer o show. Assim, tem essa entrevista aí. É uma entrevista que dá para Guitar Player, eles filmaram a entrevista. Tá? Eu achei curioso aquilo porque, assim, mais ou menos, né? Porque o Kiko usava delay nessa época dessa entrevista para fazer o solo do Endless Cry, ele usava o wah-wah, ele usava um DS1 da Boss como boost de ganho para algumas coisas. Então, talvez o Kikão não estivesse com muita paciência de responder perguntas naquela época. Agora, falando da sonoridade, a partir do Aurora, eu acho que a coisa foi apontando um pouco mais para um cuidado maior, né? Com a presença do Thiago Bianchi, do Júnior Rossetti, como eu falei, foram caras que mostraram outras possibilidades para o pessoal. E aí tem o Aqua e toda a sua polêmica acerca, né? E, aquele ame ou deixe, né? O Aqua. Eu passei a amar agora, depois que eu ouvi essa. Eu também. Eu sei que você também. Mas eu já gostava, era um bom disco. Eu acho que agora ele tá mais legal, vai. Não vamos falar, não dizer que é ruim, não. E essas experimentações, por exemplo, que o Felipe fez no Almar, ele começou a trazer para o Angra novos amps, de afinar mais grave. E esse tipo de coisa no Secret Garden já foi um susto, porque você ouvia as guitarras de algumas músicas do Secret Garden, o Final Light, por exemplo, cara, parecia que estava começando um disco do Evergrey, do Soilwork, do próprio Pain of Salvation. Né? Então, o que eu acho muito positivo, porque é aquela coisa do Angra nunca repetir a mesma forma. Né? O Angra sempre dá um passinho para frente. Isso talvez cause um pouco de incômodo para os fãs, porque assim, a gente está brincando aqui dos fãs do Angra serem penteiros e tudo, mas é super compreensível, porque você às vezes quer o mesmo formato. Na verdade é essa. O Ing Malmsteen está gravando o mesmo disco há 30 anos, assim, e a gente ouve, né, o AC/DC e tudo mais, então faz parte. No Secret Garden, a sonoridade foi bem violenta para essa parte mais americana, vamos dizer assim. O som do Angra deixou de ser europeu e ficou American Sound, ele ficou mais Mesa Boogie, ele ficou mais Pivey, ele ficou mais nessa orientação, mais os sons mais escavados, menos médios. Talvez isso que você tenha sentido falta, Caio. Os sons ficaram mais graves e agudos, né? Eles ficaram mais scooped, que a gente chama. Eles não têm muito médio. O que eu acho o maior barato. E no Omni, isso ficou assim fundamentado. Né? O Omni é outro disco que você começa, ouve as primeiras faixas ali, você toma um susto. Né? Você ouve, por exemplo, o Magical Amante lá, o Silence Inside. Sim. Você ouve aquelas guitarras. Cara, parece um disco do Soilwork. Né? Acho que é uma referência boa, né? Então, eu acho que o Angra quis ir para isso. O Angra quis ir para essa sonoridade. E foi. E é uma diferença bem latente. Você pega o som do próprio Rebirth, cara. Pega o som do Rebirth e ouve o Omni, mudou tudo, né? Mudou todos os amps, as guitarras. Parece que mudou tudo mesmo. E mudou, né? Sim, mas aí vem a pergunta para mim, né? Porque assim, o Angra, ele sempre no início, até mesmo na fase do Rebirth, do Temple of Shadows, era considerado uma banda original. Logicamente, pegava alguma influência do metal europeu e tudo mais, mas sempre tinha os elementos brasileiros e tudo mais. Você acha que foi se perdendo isso ao longo que foi entrando nessa sonoridade um pouquinho mais American Style?
Cara, eu acho que foi, para não dar o braço a torcer e dizer que sim, eu acho que se perdeu, eu acho que ela foi ficando menos na cara, essa sonoridade, essas coisas brazucas. Apesar de, assim, se você ouve Newborn Me, cara, ela é totalmente brazuca. Aquela levada de Violão. batera e a forma, o violão e a forma como o vocal do Fábio é colocado na música. Então, ainda tem os elementos. É Caveman, do disco do Omni, ele parece uma mistura do Dream Theater com as coisas que o próprio Angra fazia no Holy Land. E até com aquelas melodias usando o modo lead, né? A parte do Who Are You? Aquilo é totalmente Dream Theater, e isso é bem progressivo, né? E na meiuca tem um interlúdio ali que pode ser considerado bem brazuca. Então, eu acho que eles quiseram manter essa coisa da sonoridade. É claro que não vai ter mais um Never Understand, não vai ter mais um Unholy Wars. Eu acho que esse tipo de coisa. Eu posso queimar a língua, pode ser que tipo, grave um próximo disco totalmente jogando pra galera. O que eu não acho que vai acontecer, conhecendo bem o Angra como eu conheço. Mas eu acho que essa sonoridade foi ficando um pouco mais escondida. Ela tá ali, mas ela não tá tão na cara quanto era nos discos clássicos, não. Entendido, entendido. Bacana, bacana. E daí, Thiago, voltando agora um pouquinho para sua carreira, né? A gente estava até comentando no início da, da entrevista, né? Que você tocou com o Frejá, né? Eu queria saber como que é esse seu trabalho de sideman, entendeu? E como você consegue conciliar esse trabalho com o Tony Busters, mas as outras atividades que você tem. Cara, uso constante de chocolates e entorpecentes permitidos pela lei, né? Cara, é assim, brincadeiras à parte, eu tenho realmente esse trabalho de sideman. Ontem eu estava com o Frejá, estava aí em São Paulo, inclusive. Fiz também alguns shows e algumas gravações com o Erasmo Carlos, dentre outros artistas que eu já toquei também, já atuei de sideman. No caso específico desse, do Frejá, o Frejá tem um guitarrista titular lá, É e o Billy Brandão. é o meu amigo Billy Brandão, e isso também teve no canal e foi fantástico. Ele tem um canal também que é maravilhoso, quem puder acompanhar aí, fique por dentro, o Billy é um cara fantástico. E eu tenho sempre feito esses trabalhos, porque é o que a gente chama de sub, né? Quando você não pode, você tem que ter um cara que conheça o repertório, que tenha equipamento bacana, que tenha expertise de fazer, então você tem que estar. Esse show do Frejá apareceu aos 47 do segundo tempo. Eu estava na escola, eu sou coordenador musical, trabalho na direção da School of Rock, daqui do Rio de Janeiro. E eu estava lá, estava terminando uma última aula, arrumando minhas coisas para ir para casa, abro o WhatsApp, tem uma mensagem do Frejá, né? Cara, preciso que você venha aqui, porque eu tenho um show para fazer amanhã em São Paulo e o meu guitarrista não vai poder. Eu falei, cara, mas como assim? Não, meia-noite a gente parte. Você pode? Eram 7h30 da noite. É importante dizer. Eu falei, tá bom. Falei, tá, deixa só eu mover umas pecinhas aqui e vou. E fui. Peguei os equipamentos que estavam lá na escola mesmo e fui fazer. Então, paralelo a esse trabalho, eu tenho também algumas bandas. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho uma banda chamada Digital. A Digital, ela toca, ela tem o repertório dos anos 80 e 90, mas sem cair naquela galhofa de tocar sempre as mesmas coisas de anos 80 que todo mundo toca, né? Então a gente passeia ali pelo Journey, pelo Toto, pelo Depeche Mode, pelo A-ha, pelo Tears for Fears, e a gente faz um show bem... É um show para dançar, mas com música boa, é o que a gente costuma dizer, né? Você não precisa tocar música ruim para dançar, né? As pessoas podem dançar ouvindo Journey, Toto, né? Depeche Mode, Michael Jackson, então tem Van Halen, a gente faz bastante também, então tem muita coisa boa ali. E é uma banda que toca, assim, praticamente semanalmente, né, nos pubs aqui do Rio de Janeiro. Fora isso, tenho, como eu falei lá, a School of Rock, onde eu exerço alguns cargos de coordenação, direção e dou aula também. E o Tony Busters hoje está um pouco mais devagar do que teve em atividade antes, por questões até logísticas. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, o Léo está morando no Nordeste e o Andy está nos Estados Unidos. Então, os últimos 6, 7 episódios que a gente fez já foram assim, combinando as coisas remotamente. Hoje a gente se preocupa em lançar, não com tanta quantidade, mas de só lançar coisas que realmente são relevantes. A gente já fez bastante coisa, né? Então, a gente lança o Frejá, o Rafael Moreira, o próprio Billy Brandão. A gente
tem prezado por esse sistema. Então, cara, é complicado conciliar tanta coisa assim, mas é uma coisa até que eu sempre gosto de frisar. Você tem que encarar isso como um escritório, sabe? Você tem tantas horas no seu dia que são suas horas dedicadas ao trabalho. Você tem que fazer isso de forma... tem que bater seu ponto, né? Você acordou, você tem as suas coisas, faz. Chegou a hora de parar também, para, vai, sei lá, fazer um lanche, vai assistir o Baixa-Esquece, vai lá ver a entrevista do Timo Talk, né? O Fernanda Lira. Você tem que manter a tua mente funcionando, e na hora que ela tem que descansar, ela tem que descansar, senão fica complicado. Sim. Você falou também da parte pedagógica que você atua. Eu queria saber, hoje em dia, com tanto material disponível para o músico começar a aprender, como que você lida com isso de filtrar esse material e passar o conhecimento da maneira correta? Então, eu acho, Caio, que nada supera o professor presencial na sua frente, te vendo tocar e te orientando, tá? O professor presencial, vou melhorar isso, nada supera o professor, tá? Pode ser online, você pode fazer aula online, mas nada supera aquela 1 hora, 45 minutos, que seja, com um cara vendo você tocar, te orientando, te dizendo os caminhos que você deve tomar, corrigindo coisas. Nada supera isso. Comprar cursos é muito legal, eu já comprei alguns, eu já desenvolvi um também que acabou não saindo. E nada supera o professor, tá? Incentivo que se compre os cursos. Você tem, por exemplo, o Guitar Hacks do Kiko Loureiro, que é fantástico, mas são cursos auxiliares. Você não deve basear a sua vida nesse tipo de coisa. É muito importante você ter um professor. Então, eu acho que nada supera o professor, né? A presença do professor junto com você, seja online ou presencial. Agora que dá para fazer presencial de novo. Bacana, bacana. E agora, para finalizar aí, eu queria saber da sua parte quais que são os projetos seu, do canal, como músico, pelo Tony Busters, o que a gente pode esperar do Thiago Zalinski aí para o futuro? Olha, eu tento soltar materiais diariamente, ou pelo menos de 2 em 2 dias no meu Instagram, quem puder me seguir aí, @Thiago Zalinski, tudo junto. Lá você vai ver trechos de shows que eu faço, dicas de algumas coisas de pedais e tudo, que é uma coisa que eu gosto. Trabalho com algumas marcas aqui no Brasil, inclusive, a Furman, a Tony Inc., que são marcas de pedais muito legais, muito conceituadas, estão comigo há um tempão. Tem a Tecniforte, a marca de cabos, que é uma que eu não abro mão. Tem a Landscape, com as fontes. Tem o próprio Júnior Rossetti, da JR Mod, que, pô, além de ser um grande amigo, é um cara que sempre embarca nas minhas loucuras, né? Pega os meus pedais aqui, faz as coisas que eu gostaria que eles fossem. Tem a Wood, que, né, é a marca que me patrocina, que faz as guitarras para mim e tudo. Então são marcas que eu estou sempre mostrando, e sempre mostrando coisas de outras marcas também, porque existe essa liberdade. Então tem bastante coisa no meu Instagram. Acho que sobre o Tony Busters, o que vocês podem esperar é o seguinte: a gente hoje entrou num mood de produzir coisas com muito mais qualidade do que quantidade. Na época que a gente entrou na piração da quantidade, a coisa deu uma escorregada. Então, como a gente montou o canal com a premissa de gerar conteúdos que a gente sente na frente do sofá ou na frente da TV e fale, pô, legal isso aqui. Então, a gente tem que tomar um cuidado no que lança. Tem que ser sempre um upgrade, nunca um downgrade. No momento que houve um downgradezinho, a gente parou, repensou e decidiu seguir dessa forma. Então, tem muita coisa engatilhada aí. Tem umas coisas que a gente gravou pré-pandemia, a gente acabou não editando porque deu algum probleminha. Mas, tal qual o Omni Live, a gente vai lançar assim mesmo, porque talvez não esteja tão bom para a gente, mas para a galera que vai assistir, acaba passando batido, né? E a gente deve lançar isso. Tem Lulu Santos, tem umas coisas que a gente fez bem legais antes, umas coisas internacionais também, muito Bacana. interessantes para lançar.
O do Lulu, eu E tô aguardando porque eu sou Lulu, muito fã do som do Lulu. é, o do Além dele Lulu ser um foi compositor, bem legal, bem ele é legal. um baita de um guitarrista. Sim, sim, sim. E também super simpático com a gente e tal. E é isso, cara. Eu acho que é isso que se pode esperar. Se vocês puderem se inscrever aí no canal do The Tony Busters, tem uma biblioteca enorme de coisas lá e tem coisas que a gente vai soltar para os próximos dias. Tem meu Instagram, lá tem assim shows que eu faço, as dicas que eu dou de pedais e tal, trechos de umas coisas que eu gosto de tocar. Então, assim, muito cuidado, você vai estar lá de Symphony X até Spice Girls. Então, por favor, nada de hate na hora que vocês forem lá. E basicamente isso, é continuar tocando agora que as coisas deram uma aliviada, né? E os shows estão voltando com força total. E é isso, cara. É isso. O papo lá é sempre. Sempre abre umas caixas de perguntas, então a gente sempre fala de guitarra, de equipamento, então qualquer dúvida que tiver lá. Eu tô nessa há um tempão aí, assim, já fui especialista de produtos de algumas marcas, sou hoje especialista de produtos de várias marcas. Eu não falei da O'Neill também, que é uma marca nacional de amplificadores que eu com muita honra faço parte do time e tudo. Então, já passou muito equipamento por aqui, tem uma pilha, porque não dá para mostrar agora, mas tenho duas, três, quatro pilhas de material ali de guitar player gringa, nacional, livros, métodos, manual de instrução de equipamento que eu nem tenho mais. Então, eu acumulo todas essas coisas para sempre consultar. Então, sempre que tiver alguma coisa que quiser perguntar aí, pode perguntar. E também coisas sobre o universo o Angra Verso, né? Eu gosto muito de acompanhar todos os filhotes que nasceram do embrião do Angra. Vai ter show do Xamã agora aqui no Rio, em breve. Vai ter abertura de uma banda muito legal aqui no Rio chamada Innocence Lost. Fiquem ligados aí que é uma banda muito boa. E eu tenho uma relação muito boa com as bandas de metal aqui no Rio de Janeiro. Teve um festival aqui no Rio chamado Metal Jam, do qual eu participei várias vezes. E com o pessoal da Hateful Murder. Bom, enfim, várias das bandas aqui do Rio de Janeiro de metal. E é isso, cara. Eu acho que você pode esperar isso. Quem puder se inscrever lá, me seguir no Instagram, tem conteúdo quase todo dia. E eu gosto sempre de trocar uma ideia. Beleza, então. Muito obrigado aí, Thiago. Antes da gente encerrar, pessoal, por gentileza, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, dê o like, que é sempre muito importante, até para ajudar a gente a ser divulgado pelo YouTube, como referência para outras pessoas que pode ter até conhecimento do universo do heavy metal, do Angra, mas a ferramenta ainda não passou, então ajudaria muito nesse ponto. Tiago, muito obrigado de coração, as portas estão sempre bem-vindas e muito obrigado por tudo e até a próxima.